Olá, meu nome é Pablo Rede Santana, eu sou médico radiologista, torácico do Grupo Fleury, coordenador do Grupo de Imagem Torácica da Medicina Diagnóstica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Queria agradecer a oportunidade, né, e ao convite da GE para falar um pouquinho do papel da angiotomografia computadorizada por dupla energia ou por imagem espectral no tromboembolismo pulmonar. Nos últimos anos, com o advento dessa técnica da angiotomo por dupla energia ou imagem espectral, vários trabalhos têm sido publicados na literatura mostrando aí a aplicabilidade da dupla energia no tórax em várias situações, mas aqui vem ganhando realmente uma utilidade do ponto de vista prático na clínica, né, no dia a dia, a sua aplicação no tromboembolismo pulmonar. E vários trabalhos têm mostrado aí que a gente aumenta a nossa capacidade de detecção, seja no TEP agudo ou no TEP crônico, com a avaliação da perfusão pulmonar, a possibilidade de quantificar essa perfusão. Então, isso acaba trazendo para a gente bastante valor agregado, né, com a utilização desse exame. Não é objetivo dessa aula a gente ficar falando de tromboembolismo, a sua alta morbimortalidade é amplamente conhecida, mas se a gente salientar alguns pontos, né? A gente sabe que o tromboembolismo pulmonar agudo, periférico, isolado, ele pode ser um desafio diagnóstico, mesmo com a utilização de tomógrafos aí modernos, com múltiplas fileiras de detectores. O TEP crônico, ele ocorre quando não há uma resolução completa do quadro agudo, então você pode ter defeitos perfusionais persistentes e muitas vezes o diagnóstico desses casos pode ser otimizado com o uso da angiotomografia de dupla energia ou por imagem espectral. Isso porque esta técnica é capaz de detectar a concentração de iodo no parênquima pulmonar. Então, desta maneira, eu faço uma avaliação da perfusão pulmonar através desse mapa de iodo, análoga ao que a cintilografia, a fase da perfusão da cintilografia, dá de informação. E aí, do momento que eu junto esse mapa de iodo mesclado com as imagens convencionais da angiotomo, é possível da gente ter essa avaliação simultânea dos vasos e a perfusão pulmonar. Aqui, uma imagem, né, num corte coronal, mostrando aí uma distribuição homogênea do mapa de iodo, configurando aí uma perfusão normal. Esse mapa de iodo, ele avalia defeitos na perfusão do parênquima pulmonar distalmente aos vasos, e eles aparecem classicamente como áreas em forma de cunha, bem delineadas e periféricas. Essa técnica pode melhorar, então, a detecção de êmbolos em ramos segmentares ou subsegmentares oclusivos no TEP, e você pode ver também uma falha na perfusão sem uma embolia evidente, seja no TEP crônico, quando o vaso principal é recanalizado, mas a obstrução capilar ainda persiste em algum nível, ou por microêmbolos na fase aguda. Aqui um exemplo, né, da angiotomografia aí por imagem espectral, por dupla energia, mostrando esse defeito perfusional mais evidente aqui no lobo superior direito. A gente já vê aqui nessa imagem as extensas falhas de enchimento, mas pode corroborar aqui na imagem da tomografia convencional, aqui a imagem convencional da tomografia. E nessa imagem aqui eu acho bem interessante porque ela ressalta esse defeito perfusional com uma cor. Então a gente já avalia essas áreas de defeito perfusional. Esse mapa de cores, ele é passível da gente mudar. Eu posso utilizar vários esquemas de cores, né? A gente pode mudar isso a gosto do radiologista que está avaliando, daquele grupo. Eu posso, né, usar mais ou menos semelhante ao que o pessoal usa na perfusão do encéfalo, na turma da neuroradiologia, com defeitos perfusionais, mostrando essas áreas de hipoperfusão, né, mais escuras, e as áreas mais claras, né, como áreas mais bem perfundidas, ou alterar também, né, e usar outros esquemas de cores. Aqui um outro exemplo mostrando defeitos perfusionais, né, como isso é ressaltado aqui novamente, e aí a gente confirma as falhas de enchimento, né, mostrando aí um TEP agudo com defeitos perfusionais segmentares. Notem que muitas vezes eles têm esse formato triangular ou em cunha, e isso é bastante característico do tromboembolismo pulmonar. Aqui outro exemplo, mostrando a falha de enchimento num TEP agudo, com um defeito perfusional.
né, ressaltando aqui essa área segmentar no segmento basal posterior direito, principalmente com uma falha de enchimento aguda, mas outros pequenos defeitos também, espaços no pulmão esquerdo. É importante a gente entender, né, que o GSI, né, que a gente avalia aí, a gente tem aí uma segmentação automática do pulmão, que vai remover tanto as vias aéreas como os vasos pulmonares e dá para a gente esse parênquima aí com a perfusão e o mapa de cores de iodo, que vai ser sobreposto aí, dando para cada paciente, né, uma perfusão relativa de acordo com o exame do paciente. Então, essa segmentação das áreas hipoperfundidas também vai ser ressaltada, e a gente tem ainda aquela imagem monocromática para a gente poder avaliar a tomografia, o TEP, né, da forma que o radiologista vê normalmente na tomografia. Então, aqui, primeira coluna, a gente vê no GSI a sobreposição do mapa de iodo, né, com as cores, como a gente já viu, a gente pode escolher o padrão de cores que a gente vai utilizar. Essa segunda coluna eu acho bastante interessante, porque ela ressalta para você as áreas de hipoperfusão, então isso já faz com que a gente vá atrás do defeito perfusional na última coluna, que é a tomografia computadorizada. A gente vai ter a oportunidade de ver isso na prática em seguida. E é bastante interessante também que a gente tem um resumo depois, um sumário, em que mostra aí o volume total do pulmão e com um defeito perfusional relativo, né, inclusive com a porcentagem desse defeito, e isso pode, inclusive, ser enviado ao clínico, né, e ao pneumologista com um relatório, né, que você pode imprimir, demonstrando ali aquele volume total do pulmão e o volume que tem de defeito de perfusão com uma porcentagem. Isso acaba sendo uma informação que pode ser útil aí na prática clínica diária. Alguns exemplos para a gente parar essa parte expositiva e depois dar uma olhada em alguns casos na prática. A gente tem uma paciente jovem com um TEP maciço, já com sinais de sobrecarga das câmaras direitas, né, aumento da pulmonar em relação à aorta, aumento do VD com inversão do septo interventricular, extensas falhas de enchimento. Então, a gente vê dessa forma que um defeito perfusional importante. Notem que os únicos vasos que estavam pérvios eram aqui no segmento superior do lobo inferior direito. A gente vê aqui, mais uma vez, no mapa de iodo, a área que está mais perfundida e todo defeito perfusional. Essa paciente foi tratada e praticamente todo o pulmão se recuperou. A gente nota apenas defeitos segmentares ali no segmento superior do lobo inferior esquerdo e no lobo superior direito, compatível ali com as áreas que ficaram com os vasos ocluídos e afilados de calibre. Então, aqui só mostrando o mapa de iodo pré e pós-tratamento, né? Aqui ficou com áreas de TEP crônico, né? Mas, de qualquer maneira, houve uma resposta bastante acentuada. E esse é um último caso recente em que a gente viu uma paciente de 41 anos que veio para fazer um controle de TEP, já tratando com anticoagulante. Ela tinha tido um TEP há 4 meses, essa é a tomografia que havia sido feita num outro serviço, não foi feita a técnica de dupla energia, mas a gente vê nitidamente os defeitos de enchimento, um TEP bastante extenso, os cortes coronais mostrando aí essas falhas de enchimento, nos ramos arteriais aí de grande calibre, mais centrais. E no nosso exame, a gente via ali uma imagenzinha linear, né, no ramo para o lobo médio, mostrando ali um TEP crônico, mas não um defeito oclusivo. Isso normalmente não dá defeito perfusional, mas usando a técnica de dupla energia, a gente via que ainda existiam alguns defeitos triangulares, segmentares, né, com esse formato em cunha, tanto no lobo médio como no lobo inferior direito e aqui no lobo superior direito. E a partir do momento que a gente vê o defeito perfusional, a gente busca o vaso que está comprometido. E aqui notem como um vaso está pérvio e aqui ele está afilado e com uma contrastação diferente. Então, isso é algo que talvez o radiologista só vá valorizar, né, quando a gente tem esse defeito perfusional, porque é difícil a gente olhar
Isso aqui sem ter a segurança, né, de ter um defeito perfusional ali para falar em TEP crônico. Aqui, mais uma vez, mostrando aquela área de defeito perfusional e o ramo arterial ocluído, né, mostrando aqui o afilamento, enquanto os outros ramos de mesma ordem, seriam do mesmo calibre, estão pérfios nesta imagem. Então, como mensagem final, antes da gente passar para a parte prática, é que esses coágulos que não obstruem totalmente o vaso, eles podem não apresentar defeito de perfusão, principalmente no TEP crônico. A presença de defeitos de perfusão deve levar a uma revisão das imagens dos vasos pulmonares a montante, como a gente acabou de ver, e muitas vezes a gente vai valorizar um afilamento de vaso, né, uma não contrastação do vaso após a detecção desse defeito perfusional, e dessa forma o mapa de iodo acaba sendo uma ferramenta auxiliar, tanto na avaliação do TEP crônico para o diagnóstico e avaliação da reperfusão, como no TEP agudo, principalmente no diagnóstico de pequenos êmbolos periféricos. Isso aqui é a primeira parte da nossa aula. A gente vai passar para alguns casos que a gente separou para ver com vocês aqui no GSI. A gente vai avaliar agora, através do GSI, né, na íntegra e ao vivo aqui, como que a gente faz a avaliação utilizando a técnica de dupla energia ou de imagem espectral. Então, separei o primeiro caso aqui para vocês, em que a gente já tem o mapa de iodo na primeira coluna, com esses defeitos perfusionais extensos, né? Então, a gente pode olhar como um todo. Da mesma forma, a gente já vê na imagem da tomografia, eu consigo janelar aqui, mostrando esses defeitos extensos, um TEP praticamente maciço aqui, acometendo todos os lobos pulmonares, com múltiplas áreas de defeito perfusional. Eu consigo janelar, né, esse mapa a depender da minha avaliação, né, das áreas de defeito. Então, a gente consegue aqui trabalhar a janela e eu posso também mexer no mapa de cores, né, como já foi dito anteriormente, a gente consegue usar os esquemas aqui em vermelho, né, se for o caso, ou na imagem, a exemplo do que o pessoal da neuro usa na perfusão encefálica, né, com um mapa de cor aí, mostrando as áreas em verde e amarelo. Então, aqui a gente consegue ter essa variação e é importante também a gente usar o sumário, em que ele faz essa quantificação, mostrando aqui o defeito, o volume total do pulmão e a quantificação das áreas né, de defeito perfusional, inclusive com a porcentagem. E isso pode ser feito até em PDF, né, para que a gente possa anexar o nosso relatório, encaminhando ao médico assistente o volume do defeito perfusional. Bom, dando início então aqui a esse segundo caso, a gente nota aqui no mapa de iodo, né, que existem áreas de defeitos perfusionais em ambos os pulmões, né, com essa distribuição predominantemente periférica, e nesse caso aqui até mais exuberante aqui nas bases, sobretudo à direita, né, aqui à direita a gente já vê nitidamente um defeito perfusional, um defeito de enchimento no vaso, no ramo arterial aqui para a pirâmide basal direita, então corroborando aí um TEP agudo com um defeito perfusional no mapa de iodo. Então, interessante que a gente pode sempre olhar aqui a imagem que ele ressalta o mapa de cor, para que a gente possa depois buscar o defeito de enchimento na imagem da tomografia computadorizada. Lembrando sempre que a gente pode quantificar, então, aqui, né, mais uma vez, a porcentagem do defeito perfusional em relação ao volume pulmonar. Notem que esse TEP aqui, embora seja menor do que o caso que a gente viu anteriormente, ele tem uma quantificação maior. Isso porque o volume pulmonar desse paciente é menor. Então, como é proporção, aqui, embora seja um TEP menor, acaba tendo aí um maior valor de porcentagem. Então, dando sequência aqui para nossos casos, a gente vê aqui um outro caso com múltiplos defeitos perfusionais, né? Então, a gente tem aí várias áreas com déficit de perfusão, né, que são ressaltados aqui. Essa imagem ela é automatizada, né, para cada paciente
ele já faz uma seleção, mas eu posso trabalhar, né, no espectro da área de perfusão que está sendo quantificada, se eu achar que está mais ou menos, a gente consegue adaptar isso, né? No janelamento aqui, a gente já vê que a maioria dessas áreas tem defeitos perfusionais visíveis ou defeitos de enchimento nos vasos correspondentes a invisíveis. A gente consegue janelar um pouquinho aqui a imagem, né? Então, a gente passa a ver esses defeitos perfusionais. Notem que a maioria acaba tendo sempre esse formato em cunha ou triangular, com base pleural, né? Corroborando aí a hipótese do TEP. E depois a gente vai avalia o vaso. Podem ver que, na maioria das vezes, mesmo vasos pequenos, a gente vai conseguir detectar o defeito de enchimento. A imagem está com tanta informação, a gente pode acabar tirando aqui também as informações, eu já mostro para vocês, mas a gente deixa muito por conta de poder utilizar também aqui o MIP, né, nessas situações, então eu consigo aumentar a espessura dos vasos, né, se eu precisar usar o MIP, a gente consegue jogar com essas imagens e depois eu posso tirar as anotações, né, e avaliar só as imagens. Então, aqui a gente vê, né, as áreas de defeito perfusional, corroborando o mapa de iodo, né, o déficit perfusional, onde tem os ramos arteriais comprometidos. Então, aqui no lobo superior direito, exatamente naquela área triangular do defeito perfusional, a gente vê que o ramo correspondente está ocluído. Então, essa informação somada aqui da avaliação objetiva do vaso com a consequência da perfusão pulmonar é uma das vantagens que a técnica de dupla energia ou por imagem espectral permite. Aqui, novamente, para a gente utilizar nosso volume, a gente consegue quantificar, então, 12% aqui do parênquima pulmonar, né? E aquela imagem do relatório que a gente pode encaminhar para o médico assistente. Bom, e aqui um último caso que a gente separou para vocês, né, exatamente para trazer um pouco do exemplo da aplicação da dupla energia no TEP já mais crônico. Então, em que a gente não tem, talvez, defeitos de enchimento nítido, né? Se a gente for avaliar aqui a tomografia, apenas a gente olha as imagens e, a princípio, não há áreas, né, de defeitos de enchimento, pelo menos que surgiram aí um TEP agudo. Aqui a gente já começa a ver que talvez haja um pouco de falha de enchimento na periferia, o que poderia ser um TEP crônico, vaso afilado, já inferindo aí sinais de TEP crônico, mas, fora essas imagens, a gente olha no mapa de iodo, né, que aquela área em que eu tenho o vaso reduzido não tem um déficit perfusional muito exuberante, há um pouco de redução da perfusão, né, nessa região da base direita, mas a gente consegue ver que existem outras áreas que estão mais comprometidas, principalmente aqui no lobo superior, e quando eu vou avaliar essa imagem, né, aqui a gente pode aumentar o nosso MIP, né, isso vai ficar mais evidente que essa distribuição homogênea e uniforme que a gente tem no pulmão esquerdo, né, a gente compara aqui relativamente com o pulmão direito, naquela área onde tem o defeito perfusional, que está reduzido, né, mostrando aí um TEP crônico que a gente acaba valorizando depois que a gente identifica a área de defeito perfusional. Eu vou aumentar, vou botar um MIP bastante espesso aqui, mais para título de exemplo, a gente só usa isso aqui muito mais para documentação do que para detecção, né? A detecção do TEP é feita, né, no corte fino ou com um MIPzinho muito pequeno, né, de 3, 5 milímetros, mas com defeito perfusional, a gente já tendo essa informação, a gente acaba, né, tendo nesse MIP aqui espesso uma amostragem maior de que há menos vasos aqui perfundidos, né, se a gente compara com o resto do pulmão e com o pulmão contralateral, e é exatamente a área que tem o defeito perfusional aqui. Tá? E aí, como já foi mostrado, a gente pode, quer dizer, avaliar isso tanto com esse mapa de cores, como, né, se a gente quiser trocar
e colocar com aquele esquema de cores mais vermelho, a gente consegue identificar isso bem, tá? Fica muito a critério de quem está avaliando, né, qual é a preferência, e sempre com essa informação de poder quantificar um pouco esse defeito perfusional, porque isso pode ser útil, né, no controle pós-tratamento. Então, o paciente tem, né, uma porcentagem de acometimento pulmonar e depois que ele é anticoagulado, se essa porcentagem houve uma redução ou não, talvez essa seja uma informação que possa ser útil aí no decorrer da avaliação do tromboembolismo pulmonar crônico, tá bom? De qualquer maneira, esse era o último caso que a gente tinha separado para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma e ajudado a vocês a entenderem um pouquinho mais a técnica de dupla energia no tromboembolismo pulmonar. Agradeço mais uma vez o convite ao pessoal da GE por essa oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas, né, e outras oportunidades. Muito obrigado.